Olá, boa noite. Vamos para a nossa penúltima live desse projeto Especialistas Conversam sobre Condomínio. Vou chamar as de hoje, vocês já vão conhecê-las. Já estou chamando aqui, já estou vendo que as doutoras estão online, elas já vão entrar. Um tema importante. Opa, a primeira... Nossa, as duas entraram, hoje foi super rápido. E entraram juntas. Boa noite, muito obrigada pela participação. Já vou começar apresentando vocês. A doutora ao nosso lado esquerdo, não sei se na telinha é a mesma, mas levanta a mão, doutora Leciene Sardinha, muito obrigada pela participação. Ela fala de Salvador, Bahia. Do outro lado é a doutora Patrícia Pinheiro. Ela fala conosco de Terezinha, Piauí. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Eu estava super ansiosa com o tema. Até hoje de tarde eu estava falando com uma síndica sobre isso. É um tema extremamente necessário, importante para os nossos condomínios. E eu tenho certeza que a gente vai transmitir muito conhecimento para quem está nos escutando. Por favor, doutora Liciene, se apresente para nós. Boa noite a todos, doutora Maiara, doutora Patrícia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a doutora Maiara pela excelência desse projeto, né? Muito interessante, muito importante para o segmento condominial e por também poder fazer parte dele e agora ladeada aqui com a doutora Patrícia, que também é uma grande satisfação e uma honra. Então, meu nome é Leciene Sardinha, eu sou daqui de Salvador, Bahia. Eu sou advogada no ramo de direito imobiliário, né? A gente fala sempre de direito imobiliário e condominial, mas o condominial está dentro do direito imobiliário, né? Condomínio. Eu sou membro da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB e membro da Comissão de Direito Condominial do IBRADIM e coordenadora do Núcleo de Estudos de Condomínios do IBDI. O IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, e o IBDI, Instituto Baiano de Direito Imobiliário. E aí, nessa noite, coube para nós bater esse papo, conversar um pouco sobre os vícios construtivos e esses impactos nas ações. Perfeito. Muito, muito obrigada. Doutora Patrícia, se apresente para nós. Vou me apresentar, mas vou primeiro lhe parabenizar, doutora Maiara, tá? Por esse projeto ousado seu, de estar aí todos os dias na telinha. Sei que é cansativo, requer muito empenho da sua parte. Fiquei impressionada que agora há pouco eu acompanhando no seu Instagram, você disse, deu tempo de surfar hoje. Eu digo, gente, ela conseguiu pegar uma onda. E está aqui toda linda, maravilhosa aí para poder falar de direito imobiliário, direito condominial conosco, tá? É uma satisfação ser convidada sua, estar aqui ao lado da doutora Leciene, trazendo conhecimento aí da Bahia, de São Paulo, do Piauí, e faço uma retificação de Teresina, tá? Nossa cidade aqui no Piauí. Eu vi que minha amiga colocou lá Terezinha, mas eu já andei lá retificando, a Teresina. É um local bem gostoso, onde nós temos muitos síndicos, muitas síndicas que curtem muito esse trabalho nosso aí de advocacia condominial, de assessoria jurídica e imobiliária, tá? Parabéns para nós pelo mês da mulher e desse projeto fantástico que você está trazendo. Aqui a gente atua como advogada, já tem algum tempo aí de estrada no mercado imobiliário, sou membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB aqui no Piauí, participo como presidente de uma associação hoje, onde a gente tenta agregar multiprofissionais na área do mercado imobiliário, para poder realmente trabalhar todos aqueles que estão envolvidos, que é o corretor, é o advogado, é o engenheiro, é o despachante, todos aqueles que realmente estão envolvidos com o mercado condominial, com o mercado imobiliário. Aqui também a gente atua com essa assessoria jurídica aos condomínios e aos síndicos. E é interessante porque o tema de hoje, eu até perguntava nos bastidores a amiga Leciene, você é advogada de condomínio ou de construtora? Porque esse tema, ele chama muito a responsabilidade do síndico, né? E a gente que faz assessoria jurídica do condomínio, a gente quer preservar, nós queremos blindar o gestor condominial. E acho que a ideia da nossa fala aqui hoje é essa.
é trazer o conhecimento e puxar as orelhas realmente de alguns síndicos que têm que prestar muita atenção sobre as normas de desempenho, sobre a manutenção predial, porque não é só receber um laudo de vistoria cautelar, de recebimento de obra e propor uma ação de danos materiais que às vezes não funciona. Tem mais tendência de manutenção do que vício rejubitório, mas a gente vai tentar aqui na nossa fala de hoje contribuir, tá? Gratidão por estar aqui com vocês. Obrigada. Eu estou ouvindo e vendo vocês duas perfeitamente. Mas eu vou ficar atenta aqui. Quem está nos assistindo, nós estamos falando de 3 estados diferentes. Já vi até que teve algumas cidades que faltou luz. Aqui no princípio da tarde choveu muito, eu estava preocupada, aquele tempo bem pesado, agora parou. Então, qualquer estabilidade, gente, a tecnologia ela veio para ajudar, mas às vezes também ela enfraquece um pouquinho. Então, vocês nos avisem se tiver faltando áudio, se tiver a imagem meia turva, para a gente tentar corrigir, tá? É um tema muito, muito importante. Nós vamos dividir ele em 2 blocos, sendo o bloco um pouco mais prático, da visão do síndico, e depois um bloco um pouco mais processual, contra a construtora, o que o condomínio deve fazer, propriamente dito. Como é um tema bem extenso, se porventura a gente não responder alguma pergunta, vocês me chamem no privado ou chamem as doutoras. A gente compartilhou bastante o convite dessa live, então facilmente vocês acham o Insta delas também, mas se não acharem, me pergunte que eu encaminho para elas, tá bom? Podem fazer a pergunta no chat, mas se possível na caixinha de pergunta, porque ela fica mais organizada, eu consigo ler no chat, às vezes passa. E eu falo a pergunta em voz alta e faço os agradecimentos em voz alta, porque no Insta não fica gravado. Vocês estão vendo comigo o chat, né? Tá subindo um monte de coraçõezinhos, vários. Mas, infelizmente, essas informações não ficam salvas depois no IGTV, só fica a nossa tela. Então, eu vou fazer os agradecimentos agora e já vou passar a palavra para as nossas convidadas, para elas discorrerem no tema. Para quem está entrando pela primeira vez, esse é um projeto de 12 lives no mês da mulher. São 13 estados diferentes, 25 doutoras convidadas. Então, se você perdeu alguma live, você vai lá no IGVT, assiste. É 40 minutinhos, 1 hora, que vai agregar muito na gestão do seu condomínio. Conhecimentos riquíssimos. Na era de tecnologia, onde todo mundo compra curso, corre para o YouTube, você está tendo gotas de conhecimento com feras, especialistas no direito condominial. Uma live está complementando a outra. Já falamos de quórum, de assembleia virtual, amanhã será condomínio antissocial. E hoje sobre os impactos das manutenções prediais nas ações de vícios construtivos. Um tema maravilhoso. Obrigado, Ordilei, pela participação. Ele está em todas as lives, nosso querido. Lucas, a Silene Pereira estava conosco já nas 3 últimas lives. Boa noite a todos e a todas. Ana Xavier, Beto, Infobispo, Jéssica, Ricardo, Bruno, Camila, Paulo, Débora, doutora Andréa Oliveira está com a gente. Boa noite, a live dela foi ótima. Os poderes do síndico, o que pode ou não pode fazer em época de pandemia. A doutora Renata Gutierrez sempre com a gente, prestigiando. Doutora Jaciara também gravou uma live conosco, está salva, acompanhem. Tô assinando para todo mundo. Murilo, Júlio, Ivanildo, muita gente nova, tenho certeza que estão entrando por conta das doutoras, que são as nossas estrelas de hoje. Cleiton, Danilo. Nossa, muita gente mesmo. Eu não vou. Depois eu faço mais agradecimentos. Everaldo, Raquel, doutora Dinamara está em todas. Muito obrigada, querida. Vamos começar então. Doutora Leciane, por gentileza, fale para a gente o que é esse vício construtivo, o que falam tanto desse vício construtivo? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber é que parece um pouco assustador, mas acredite, a grande maioria dos empreendimentos são entregues com vícios.
com algum vício. Alguns vícios grandes, outros médios, outros pequenos, alguns aparentes, outros ocultos, mas todos os empreendimentos trazem, em sua grande maioria, trazem algum vício. Isso decorre não só da própria construção, mas dos diversos fornecedores de todos aqueles materiais. Aí você fala, nossa, doutora, mas todos os empreendimentos vão trazer o vício construtivo? A gente não tem como afirmar todos, né? De uma forma muito genérica, mas a sua grande maioria. E esses vícios, quando identificados, todos eles são vícios construtivos? Não. Muitas vezes acontece um vício, você identifica, ainda que ele seja aparente, e depois você vai buscar e ele não tem qualquer relação com o projeto, nem muito menos com o material que foi ali aplicado durante a construção da obra. Então, para que realmente seja enquadrado em um vício construtivo, é necessário que esse vício esteja atrelado ao projeto ou os materiais que foram aplicados na construção, na obra daquele empreendimento. Mas o que são, de fato, esses vícios construtivos? Então, os vícios construtivos são anomalias ou imperfeições de um imóvel que reduz a capacidade do uso dele ou simplesmente impede que ele seja utilizado para o fim ao qual ele se destina. Então, quando você tem um empreendimento e ele traz um vício que ele possa dificultar esse exercício do uso, ele vai ser caracterizado como um vício construtivo. Os vícios construtivos são aparentes ou vícios ocultos, que assim também são chamados de vícios redibitórios. Os vícios aparentes, eles de pronto já são identificados. É um vidro que está quebrado, é uma rachadura que está no muro, na parede da portaria. Já os vícios construtivos, eles normalmente vão aparecer após a entrega do empreendimento, após a obra. Então, decorre de uma infiltração, de um vazamento, de uma má estrutura de uma área comum que acaba prejudicando um determinado número de condôminos, que a gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante. Então, os vícios construtivos, eles podem ser aparentes ou ocultos. Os aparentes, de fácil detectação, e os ocultos, não tanto. Aí você vai demandar a necessidade de um profissional capacitado para que ele faça essa análise, né? E identifique realmente aquele vício. Sempre que eu falo sobre vícios construtivos, o que me vem em mente é aquele momento da entrega do empreendimento. Esse momento da entrega do empreendimento é de suma importância, porque naquele momento você vai ter instituição do condomínio, você vai ter um laudo de vistoria, você vai ter um síndico eleito, e aí também vai ser entregue a ele, tanto ao síndico quanto aos moradores, né? Cada um o seu manual. Então, você vai encontrar, o síndico recebe o manual das áreas comuns, como foi aquele projeto, quais são aquelas áreas, e os proprietários vão receber os seus manuais de proprietário. Nessa hora, é muito importante que esteja ao lado do síndico, ou que esteja, ainda que não seja o síndico propriamente, mas que aquela coletividade contrate um profissional da área jurídica e um profissional de conhecimento técnico na área de engenharia. Por quê? Muitas vezes, as pessoas que estão ali para poder receber a obra, para poder iniciar, né, aquela atividade toda no condomínio, ela não conhece de fato o que é um vício construtivo. E nesse momento, um profissional com conhecimento técnico, no caso um engenheiro, ele vai começar a apontar. Então, naquele momento em que você tem o laudo de vistoria, ele vai fazer aquela comparação. Olha, o projeto está assim, essa área está entregue assim, ok. Ah, o projeto está de uma forma e a entrega está de forma diversa. Olha, o material que estava aqui era um porcelanato e colocaram uma ardósia. A estrutura que está aqui está em desacordo com o projeto que foi aplicado. Fora isso, os próprios vícios que de pronto você já consegue identificar. Então, sempre eu sugiro que nos momentos de entrega de empreendimento, que esteja ao lado do síndico, que esteja acompanhando aquela coletividade, o síndico ali então já eleito, esse profissional para que dê a segurança jurídica, tá?
Outro ponto importante para tratar nesse momento é que sempre falam assim, olha, doutora, então, o vício construtivo, a responsabilidade é de quem? Normalmente as pessoas falam logo, olha, a responsabilidade é da construtora, do incorporador, mas também a responsabilidade não é do usuário? Ah, então é sobre isso que a gente também vai falar. Por quê? A construtora, ela tem ali o incorporador, o construtor, eles têm a obrigação de entregar aquele empreendimento, aquele imóvel em perfeito estado. Essa é a obrigação. Perfeito. E, por sua vez, a responsabilidade do usuário quanto ao comprometimento de realizar de forma correta e regular as manutenções. Então, tanto a obra entregue de forma irregular, a obra entregue com vícios, com defeitos, vai trazer essa responsabilidade para o construtor, como também para o usuário que represente aquela coletividade a ausência dessa manutenção. Então, no momento da entrega desse empreendimento, é importante que já de pronto haja um plano de manutenções periódicas, que nós vamos tratar um pouco mais adiante, e quando esse plano não existe, o síndico já ali ele já tem aquela responsabilidade a partir daquele momento, e se ele não dá a devida atenção, certamente causando dano àquela coletividade, ele vai responder, inclusive, com patrimônio próprio. Então, é muito importante destacar que, às vezes, no empreendimento, você tem o síndico, que é aquele síndico bacana, que ele compra as cadeiras novas para a piscina, que ele coloca as câmeras de segurança, que ele vai colocar um portão mais ágil, novo. Não que não seja importante. Mas aí as manutenções que demandam um custo maior ficam relegadas a segundo plano. E é por esse motivo que nós vamos tratar mais adiante sobre essa norma de desempenho, que ela vai tratar exatamente sobre esta importância da realização destas manutenções, tá? Então, quando quando o síndico ele se depara com essa responsabilidade que ele tem, no momento em que ele ali foi eleito pelaquela coletividade, a gente sempre fala assim, o síndico tem que ser um pouco multiuso, ele tem que conhecer um pouco de tudo que norteia o condomínio, porque se ele não entender, certamente ele vai fazer uma gestão com muita dificuldade. Outro ponto muito importante para a gente abordar é que o síndico pode delegar a um terceiro, a uma empresa, a responsabilidade pela realização dessas manutenções. E o que é importante a gente trazer para essa situação? Que o síndico esteja atento não somente às regras de você buscar os 3 orçamentos, verificar aquele que se adequa melhor, mas também de fazer uma espécie de due diligence daquela empresa. Como é que essa empresa se porta no mercado? Ela tem demandas trabalhistas, ela recolhe todos os tributos, porque a gente sempre diz assim, olha, a ausência de manutenção perde garantia, gera danos, mas a realização indevida também. A realização por uma empresa que não esteja devidamente capacitada, por uma empresa que não tenha realmente uma prestação de serviço de excelência, vai responder e o síndico também. Então, a princípio, esses são os pontos que eu entendo que são relevantes para trazer para vocês, por enquanto. Perfeito. E eu queria salientar a parte da fala que a doutora falou, que nem sempre, quando a gente fala de vícios construtivos, a gente já remete imediatamente para a construtora e quer imputar toda a responsabilidade a ela. E eu estou numa fase profissional que eu estou pegando muito condomínio em implantação. Então, tudo, absolutamente tudo é culpa da construtora. Mas é uma linha bem tênue, porque aquele corpo diretivo, aquele síndico, ele precisa cuidar das manutenções e saber o que tem no condomínio dele. E muitas vezes a entrega das áreas comuns não é feita, a pessoa só depois que já usou por anos, que já está passando até aqueles 5 anos, vem reclamar de alguma coisa. Então você não tem nem argumentos sólidos ou uma cronologia, uma linha do tempo, para falar, olha, construtora, isso foi entregue assim, mas não foi devido, ou não estava adequado, ou poderia ter mudado.
Então, realmente é um tema que ele tem que ser lá do comecinho do condomínio, visto. Eu acho que, eu não sei se no estado das doutoras vocês costumam fazer isso, mas aqui em São Paulo a gente elimina bastante problema com a vistoria das áreas comuns, com a entrega das áreas comuns. Então, assim que a incorporadora construtora lança o empreendimento, passa a assembleia de instalação, na semana seguinte a gente já está rodando com o corpo diretivo para fazer essa entrega das áreas comuns. E tem duas perguntas, gente, está entrando muita gente. Eu queria falar o nome de todo mundo, mas eu vou usar metade da live. Ó, professora Vanessa, doutora Daniela Dermínio está aqui conosco, a live dela é amanhã. A doutora Jamile, só tem feras, boa noite. Rogers, boa noite a todos. Síndico Rogers Monteiro Lobão. Tem uma aqui que falou da doutora Patrícia, que tem muita mensagem subindo. Boa noite, querida doutora Patrícia. Obrigada pelo convite para participar dessa live. Tem muita gente. Ó, Flávia, Leonardo, Luciano Carneiro, síndico profissional, Marcelo, Gustavo, Davi, Denise. Tá entrando todo mundo, eu tô tentando aqui acompanhar rapidinho. Gente, tem uma pergunta. Se vocês puderem fazer a pergunta no quadrinho de pergunta, é melhor, porque agora eu tô caçando ela aqui, ó. E se não houver o manual de entrega, doutora? A senhora falou em determinado momento, às vezes eles falam que vão entregar granito, ardósia, um revestimento, um aparelho. E se não tiver esse manual? Normalmente, quando eles não entregam o manual, pode ocorrer a entrega regular das áreas comuns com essa pendência. O que às vezes acontece é que eles dizem, olha, a gente vai entregar no CD, encaminhou via e-mail, mas enfim, essa entrega não é feita. Qual a nossa orientação? Que faça-se inicialmente uma notificação extrajudicial, e aí, nesses casos, eu oriento que a notificação seja realizada via cartório, né, pelo escrevente, se faz a notificação, justamente para constituir aquela parte contrária em mora. Então, constituindo em mora, dá-se o prazo. Se essa entrega não for realizada, aí não tem uma outra saída, a solução é demandar judicialmente contra a construtora para que ela apresente. Até porque a ausência desse manual vai trazer uma insegurança para o síndico e para o empreendimento como um todo, para aquela coletividade, porque essas manutenções que nós vamos tratar são manutenções que dependem dessas informações. Que tipo de material existe, qual é o tipo de produto que pode ser utilizado, se pode utilizar cloro, se não pode utilizar cloro. E daí, se você não tem essas informações, aí a gente volta àquela situação que eu falei. Não é simplesmente não realizar a manutenção, né? A inspeção predial. Não é somente isso. É você realizar também de forma inadequada, de forma incorreta. E se o síndico não está na posse desse documento, que é extremamente essencial, de pronto ele já deve adotar essa providência. Não tem que esperar 3, 4 semanas, depois um mês, um ano. Não. Olha só, você precisa ter esse material, até porque nós temos manutenções, acreditem, que tem manutenções de 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas a gente tem manutenções, principalmente nessa fase inicial, quando tudo começa a funcionar, de 15 dias. Então, como você saber a forma que você vai avaliar aquela área, se você não dispõe das informações de qual material que foi utilizado naquela construção? Perfeito. Quer complementar essa pergunta, doutora Patrícia? Quero sim. Quero, porque nós precisamos voltar do início da fala da amiga, quando ela falou da necessidade de ter todo um corpo técnico para receber o imóvel, né? Para receber o empreendimento. E o que a gente observa, já é reflexo aí até de uma pergunta de uma colega, quem é que é responsável, quanto custa fazer o plano de manutenção, quem paga por esse plano. Veja que as pessoas estão sempre preocupadas em quanto custa e quem paga, né? E essa preocupação, ela é um dos grandes fatores para causar esse prejuízo que a gente vê nos empreendimentos imobiliários, nos condomínios. Por quê? A Leciene falava agora há pouco, precisamos ter uma equipe de engenharia para receber esse imóvel. Precisamos ter, porque nós, advogados, quando fazemos uma assessoria jurídica ao condomínio, a impressão que é passada, erroneamente, lógico, é de que nós vamos conseguir, com as fotos daquele suposto vício,
receber toda a indenização ou viabilizar o reparo em razão da garantia junto à construtora. E um relatório fotográfico feito pelo síndico, ele não é suficiente para exigir de uma construtora ou de uma incorporadora que se cumpra com as garantias ou que se façam os devidos reparos. Agora há pouco, alguns colegas que são experts na engenharia falavam, faltou um engenheiro nessa live. E não somos nós aqui interessadas em, pelo contrário, em fazer logo para a engenharia ou muito menos desvalorizá-lo. Pelo contrário, nós estamos supervalorizando o profissional da engenharia e da arquitetura nessa hora. Porque nós, enquanto advogados, somos um dos assessores técnicos que deverão ser contratados, principalmente você, Maiara, está recebendo essa demanda nos condomínios mais novos, nos condomínios que estão sendo entregues, né? Porque se faz necessário, de imediato, esse tripé, síndico, advogado e engenheiro, né? Porque essa assessoria técnica é quem vai viabilizar o laudo técnico, e, a partir do laudo técnico, iniciar toda uma tratativa através de notificações extrajudiciais, através de exigências de documentos, para que realmente o condomínio tenha todas as garantias dentro do prazo legal observadas pela construtora. Lesiane falou no início da fala, todo empreendimento tem vício construtivo, desde o mais leve até o mais grave. Isso é uma realidade em todos os condomínios. A gente encontra isso nos condomínios de um dia de entrega e o condomínio de 10, 15 anos. Isso é muito preocupante, tá? Recentemente, no laudo de entrega, no laudo de vistoria cautelar que a gente recebeu de uma equipe de profissionais sobre um condomínio que está por fechar o prazo dos 5 anos da garantia, nós percebemos problemas de vazamento de gás em quase todos os blocos. E aí o questionamento era, a própria construtora fazia o teste de estanqueidade com sabão. Então, verificar se havia vazamento de gás com aquele seu menino, né, com o quebra-galho, que vai lá e passa um sabãozinho e vê se está borbulhando, não é o recomendável. O recomendável, para isso, existem as normas técnicas, que se faça o teste de estanqueidade, que seja assinado por um profissional habilitado, assinado uma anotação de responsabilidade técnica, para que nós, enquanto advogados, possamos notificar e até judicializar essa demanda, se necessário for, para resguardar os direitos de todos. Porque quando a gente está falando de tudo isso, e o Código Civil fala de vício construtivo, visando 2 aspectos, a solidez da estrutura, da edificação e a segurança, né? Lá na frente, a doutora vai falar de norma de desempenho, aí nós já vamos falar de outras questões, como habitabilidade, como situações como eu vou observar com relação à iluminação, com relação à acessibilidade e outras condições que vão proporcionar um ambiente melhor para se habitar. O que a gente tem que observar também é o que é diferente com relação a esses prazos. O que é garantia e o que é indenização, né? O que é garantia e o que é responsabilidade, digamos assim. Porque quando a gente se preocupa sempre com esse prazo, nos 5 anos vai acabar a garantia do condomínio, então 4 anos e meio a gente vai resolver contratar um laudo, né, para poder receber a obra, identificar os problemas e entrar com ação de danos contra a construtora. Na verdade, não é nem isso. Nós vamos, nesse prazo de 5 anos, observar as garantias e exigir os devidos reparos pela construtora, porque ainda existem garantias e, para isso, existe esse prazo de 5 anos. Agora, quando a gente fala, então não são 5 anos, são 10, são 12, são 15, são 20, são 20. Desde que um profissional habilitado venha a identificar esses vícios redibitórios e a gente possa, como advogado, buscar em juízo ou administrativamente as indenizações devidas. Porque aí nós vamos ter uma desvalorização do empreendimento, nós vamos ter o risco de vida dos moradores. Nós temos condomínios onde é preciso realmente evacuar, desocupar as unidades, porque existe um risco por conta de um vazamento de gás, risco de vida. Né? Então, é necessário, às vezes, como a doutora falou, às vezes é um projeto mal executado que impacta numa pressurização, impacta numa instalação de um sistema de proteção de para-raios, sistema de proteção de combate ao incêndio. Então,
N situações que um documento, como ela falava agora há pouco, que é o memorial, que é necessário ainda na entrega, pode vir a impactar no final, durante a execução dos projetos. Então, assim, é necessário que se observe que não é só o advogado e não é só o engenheiro que vão dar essa solução. Pelo contrário, eles dois, mais o síndico ou a síndica, atuando em conjunto para buscar efetivamente a realização das manutenções periódicas, para que as garantias sejam preservadas e, à medida que as vistorias forem acontecendo, a gente possa buscar junto à construtora o que é de direito do condomínio e o que é de obrigação dela. Né? Porque é frustrante quando a gente recebe um laudo de vistoria e verifica que muitas das falhas constatadas são decorrentes de manutenções prediais mal realizadas, como disse a doutora, ou nem realizadas. A exemplo das infiltrações. Nós temos telhados que não há controle na subida, e vem aquele que instala a antena, vem aquele que fura a manta. Então, assim, situações das mais diversas que provocam infiltrações nos halls, nos apartamentos mais acima, e isso gera indenizações contra o próprio condomínio. São moradores que entram contra o condomínio porque entendem que não houve uma manutenção adequada pelo condomínio. Mas foi um vício construtivo? Pode até ter sido. Havia uma previsão de haver uma impermeabilização no teto, mas com o tempo o síndico deixou de fazer as manutenções ou fez de forma inadequada e tornou a situação ainda mais problemática para o próprio condomínio. Então, tudo isso hoje é observado no judiciário. Perfeito. Porque o juiz ele agora observa se realmente a culpa é só da construtora ou também é do síndico, né? Correto, doutora. Tô com 4 perguntas para fazer, então eu vou fazer 2 para cada uma para a gente ser um pouquinho dinâmica, tá? Senão o tema ele é bastante extenso e a gente ainda está no primeiro bloco, o pessoal está entrando em peso, tem muita gente participando. Um adendo na fala das 2 doutoras é a maleta do síndico. Aqui em São Paulo a gente utiliza muito, então a construtora, quando ela entrega o condomínio, ela entrega uma maleta. Nessa maleta vem notas fiscais, manuais, as garantias, planta hidráulica, elétrica. Então, isso é um suporte maravilhoso para o síndico. Se síndico você não recebeu, peça para a sua construtora. Se tem alguém que trabalha aqui em construtora e está vendo essa live e não faz, providencie, porque isso é bom para todos. Esses manuais eles já salvaram muitas situações, porque os gestores não podem alegar desconhecimento a partir do momento que eles receberam essas informações. Então, a gente evita muitos erros, muitos problemas de ambas as partes. A construtora que está instruindo como cuidar daquele empreendimento e os gestores que estão cientes do que deve fazer para ele ter uma boa duração com o tempo. Deixa eu entrar nas perguntas aqui. Silvana, existe uma regulamentação sobre o tempo, de quanto em quanto tempo deve ser feita inspeção predial? Desculpa. Quer responder, doutora Alessiane? Então, essa norma que nós vamos falar, a norma de desempenho, ela vai tratar sobre a periodicidade dessas manutenções prediais. Por quê? Porque são áreas distintas. Então, algumas áreas você tem um prazo maior, outras áreas você tem um prazo menor. Então, por isso a importância de receber esse laudo, de receber esse material, né, essa documentação, de forma completa, para que o síndico possa saber de quanto em quanto tempo essas manutenções serão necessárias. Por exemplo, nas fachadas, a periodicidade dessas manutenções é de 1 ano. Você tem as mastiques, você tem quando é um empreendimento partilhado. Então, isso vai ser muito característico de cada empreendimento. Então, esse manual é ele quem vai trazer todas essas informações da periodicidade de todas as áreas comuns, inclusive também para o próprio proprietário, que também recebe, no momento da entrega, ele recebe o manual do proprietário para ele saber qual é a corrente, a capacidade, quantos ar-condicionados, se pode pôr na sala e nos quartos, se só pode colocar nos quartos, de que posição vai colocar. Então, ele vai receber a planta, vai receber todas aquelas informações que são necessárias. Então, essa periodicidade
vem exatamente nesse manual que deve, obrigatoriamente, que deve, né, ser entregue lá no momento da entrega do empreendimento. Perfeito. A doutora falou sobre as manutenções especificamente, cada uma delas, mas tem aqueles condomínios antigos também, que foi até a fala da doutora Patrícia, de contratar um engenheiro, ou contratar um responsável que emita um laudo. Então, não deixe para 4 anos, 5, ou até aqueles prédios mais antigos que já passaram desse período de garantia. Então, nós temos na norma também periodicidade de 2 anos. Vou até ler que eu tinha separado essa parte. Ó. Edifícios com construções até 15 anos, a periodicidade é de 3 em 3 anos. Principalmente se mora se é próximo de praia, que é o nosso caso aqui, região litorânea. De 15 a 30 anos, de 2 em 2 anos. E 30 anos, acima de 30 anos, a inspeção deve ser feita anualmente. Então, além do síndico ter aquela responsabilidade da manutenção preventiva mensal, vamos dizer assim, ou semanal, o dia a dia dele, né, que tem que estar na ordinária, ele também tem essa obrigatoriedade da inspeção geral na estrutura do condomínio. Deixa eu só fazer outra pergunta agora para a doutora Patrícia. Acho muito pouco tempo de garantia em um edifício, de um documento. E quanto ao prédio antigo? Quem fez essas 2 perguntas foi a Eliana. Olha só, você falava agora há pouco justamente do que era garantia, eu falava agora há pouco do que era garantia, né? E isso gerava a obrigação do síndico de exigir da construtora os seus devidos reparos, e o que é responsabilidade, que é acima dos 5 anos, você exigir através de uma ação de danos, o que era de responsabilidade da construtora e ela não fez, independente da questão da garantia. Porque um vício redivitório, você tem um prazo lá pelo Código Civil, me corrija se eu estiver errada, de 1 ano após a constatação dele, para você exigir, né, a devida indenização. E o que a gente tem que observar é o seguinte, aqui, por exemplo, no Piauí, nós tivemos recentemente, eu falo isso um pouquinho antes do início da pandemia, a Câmara Municipal aprovou uma lei municipal que obriga os condomínios a realizar periodicamente as inspeções prediais. No primeiro momento foi muito criticado, primeiro porque se entendia que era um lobby do CREA e do CAL com o intuito de reserva de mercado. Mas depois os síndicos e as síndicas começaram a se conscientizar que isso era quase que um reforço ao trabalho deles. Porque quando você fala aqui no nosso estado de laudo de vistoria cautelar, por exemplo, para recebimento de obra, nós estamos falando aí de propostas de 10 mil até 40 mil, dependendo do porte do condomínio. Então, isso para uma assembleia de condomínio é taxa extraordinária. E taxa extraordinária é tida como o bicho-papão dentro de uma assembleia de condomínio. Então, os síndicos, eles têm que ter muito conhecimento e até muita habilidade para trazer essa informação para os seus condôminos, porque ele precisa convencer da necessidade e até da obrigatoriedade agora aqui no nosso estado de fazer a vistoria, fazer a inspeção predial. E como você mencionou agora há pouco, está parametrizado com relação ao período, né, ao tempo. Quanto mais tempo, aí vai se avaliando e se quantificando o prazo para fazer as inspeções prediais. Porque há pesquisas do IBAP, por exemplo, que as grandes demandas dos laudos, das perícias, não são decorrentes de vícios redivitórios. Pelo contrário, muito mais de 50%, e nós estamos falando de quase 70%, é constatação de problemas de manutenções mal realizadas ou não realizadas. Então, é necessário que o síndico tenha esse conhecimento, essa capacidade mínima, e aí a gente traz aquela abordagem da profissionalização do síndico, que às vezes é criticada. O síndico profissional ele faz um curso de 8 horas, faz um curso de 40 horas. O síndico profissional, a meu ver, é aquele que se capacita, é aquele que busca realmente o conhecimento, porque ainda temos síndicos moradores que têm pouca noção de direito, que têm pouca noção de engenharia, pouca noção de gestão financeira, de mediação de conflitos, mas é síndico.
Então, ele precisa, sim, buscar o conhecimento, e hoje o mercado já está aí com pós-graduação na área de direito condominial, isso é muito positivo, porque traz essa formação, traz essa capacitação para que ele fique no mercado. Porque não é tão difícil se eleger síndico. Eu até digo que contratação de administrador e eleição de síndico é marketing. É você chegar em 10, 15 minutos e oferecer um serviço e as pessoas se encantarem, ter uma certa empatia e te contratar. E não é para ser assim. Hoje, para a gente analisar a contratação de uma empresa de engenharia para uma inspeção predial, eu recomendo a leitura do contrato pelo Conselho Fiscal e pelo síndico previamente. Porque nem tudo que a gente quer para aquele condomínio está previsto sequer no contrato. Tem propostas que não prevê alguns testes básicos, tem como de estanqueidade, que é necessário, tem propostas que não prevêem, por exemplo, o uso de andaimes. Ah, não, Patrícia, mas hoje se usa o drone, mas vai ser necessário em algum momento o andaime? Talvez. Então, assim, é necessário lá na frente ter um assistente técnico num processo judicial? Será que aquele contrato prevê essa assessoria técnica até o final da demanda judicial? Então, são observações que nós, advogados, acompanhamos desde o início da contratação, e isso vem a facilitar o trabalho do síndico. Porque, como eu disse, é difícil contratar porque é caro. Mas esse termo, esse conceito de caro dentro do condomínio tem que ser desmistificado, principalmente na inspeção predial. É verdade. Deixa eu fazer algumas leituras em voz alta, que são bem pertinentes ao tema. Eu acho que eu estou pronunciando certo. Germaine Araújo, é isso? Germaine? Ó, ela fala, propaganda, redução de cota condominial, muitas vezes não dão importância às manutenções preventivas necessárias. Foi o que a doutora Patrícia falou referente a custo, né? Ela falou, vocês são incríveis. Mandei uma pergunta na caixinha, Silvânia já lemos. Rogers, as áreas comuns do condomínio onde resido nunca foram entregues. O condomínio já está caminhando para 13 anos. Portanto, pelo visto, já está tudo perdido. Agora é vida que segue. Será que estou correto? Doutora Liciane, já guarda essa perguntinha para a senhora responder. Deixa eu ver mais algumas. Tem algumas carinhas assustadas. Nós não estamos tentando assustá-los. Na verdade, nós só queremos transmitir qual é a responsabilidade de cada um. Então, a construtora tem responsabilidade? Tem muita. Mas o condomínio, síndico e gestores, tem? Tem também. Então, a gente não está aqui querendo apontar ou achar um culpado. Pelo contrário, a gente quer que o condomínio de vocês sejam saudáveis, que estejam em perfeito funcionamento. Deixa eu ver, tem muita gente entrando. Reserva. E, ó, desculpa se eu tô me mexendo muito, é que eu tô com o notebook aberto, caderno, anotando participação, anotando pergunta. Doutora Dinamara está parabenizando, excelente. Olha, show! O problema é que a nossa justiça demora muito e nem sempre podemos esperar uma solução a contento. E sem falar que por conta da ação de construtora há o abandono do condomínio. É por isso que nós temos que agir na forma preventiva. A doutora Renata Gutierrez, verdade, muito boa explicação. Rebeca está entrando com a gente aqui, sim, ela é gerente condominial. Jean, muito sério esse assunto. Ana Teodoro, obrigada pela presença. Denise, hoje pode recorrer às mediações extrajudiciais para que questões sejam resolvidas de maneira cordial e mais rápida, com certeza. Zezinho, Marcelo Simões, Diego... Muita gente. Leonardo, Ana Maria, Diego, doutora Patrícia, a referência na advocacia na área condominial. Só tem referência aqui, Diego. Silvana. A doutora Jamile, ela fez uma consideração muito importante, doutora Jamile. Obrigada pela participação. Ontem a live dela foi uma delícia, foi com 3 convidadas, a telinha estava cheia. A garantia de 5 anos define se a responsabilidade será objetiva ou subjetiva. Após os 5 anos, a responsabilidade é subjetiva. Depende da comprovação de culpa, negligência ou imprudência.
O Marco Aurélio, ele é engenheiro também, ele fala perfeito, muitas vezes falta delas, falta das manutenções. Doutora Leciene, aqui em Salvador, também temos essa obrigatoriedade? 2 perguntas para a doutora. Algumas. Ó, eu vou parar por aqui porque tem muitas. O pessoal está participando mesmo. A gente vai ter que ser um pouquinho mais rápida na fala, porque eu já estou com 5 perguntas na caixinha. Pode responder, doutora Leciene. Olha só, pegando ainda o gancho da resposta em relação às manutenções prediais, né, as inspeções prediais que estão relacionadas ao tempo, né, de cada empreendimento, se tem 10 anos, se tem 15 anos, se tem 20 anos. Importante mais ainda salientar são os tipos de manutenções prediais e que muito se confunde. A manutenção preventiva, a manutenção preditiva e a manutenção corretiva. Então, a manutenção preventiva, ela decorre daquele plano que vai ser fixado, aquele plano de manutenções, que vai ser fixado pelo síndico, né? Que ele vai ter como base aquele manual que ele recebeu ao longo do período. Essa manutenção, ela é de suma importância, porque diferente da corretiva, que ao contrário, a doutora Patrícia falou bem interessante, olha, todas as vezes que nós falamos em manutenção, sempre se refere ao custo. Mas quando acontecem os acidentes, as intervenções, aí os condôminos falam, olha, a gente deveria ter feito aquela manutenção e não foi feita. Então, assim, a manutenção preventiva, ela é importante e se formos tratar em relação ao custo do serviço, a corretiva, de fato, é bem maior. O valor é bem maior. E qual a diferença entre a preventiva e a corretiva? É que a preventiva, o próprio nome já diz, você vai buscar aquele defeito, aquela imperfeição, se houver aquele vício, o que é que está irregular ali, para corrigir. E no caso da corretiva, ele já acontece. E por que ele é tão mais caro do que a preventiva? Porque, inclusive, existem situações que é mais ou menos assim, de hoje para sexta, de hoje para segunda. Então, até esse tempo, para você fazer uma cotação, para você encontrar uma empresa com um custo-benefício que seja mais adequado, não tem. E a preditiva, que muito se confunde com a preventiva, é aquela que, independente daquele plano de manutenção, ela vai ser realizada ao longo do tempo, independente se é semanal, se é mensal, ela não consta naquele plano, mas uma vez, é como se ela se tornasse um vigia. Ela vai ali o tempo todo sondar aquelas áreas, a parte hidráulica, a parte elétrica, de que forma está, para que logo de pronto possa estancar aquele problema. Então, assim, quando as pessoas falam nas manutenções, aí quando a gente se reporta à ABNT, a norma da BNT, no caso dos estados que tem essa determinação, dos municípios que tem essa determinação e a obrigatoriedade dessa realização, de fato facilita muito. Aqui em Salvador a gente não tem uma norma com essa eficácia de que é de fato uma obrigação. Então fica à mercê da responsabilidade dos síndicos em relação ao cumprimento dessas manutenções, especialmente porque ele responde pela ausência delas. E assim, eu ouço muito as pessoas dizerem assim, doutora Leciene, mas a BNT não é norma. Então, se não é norma, eu não preciso seguir. Bom, a BNT realmente, ela não é, de pronto, classificada como norma, mas ela tem força de norma. E principalmente a doutora Patrícia vai falar mais adiante que quando você tem uma determinação para que seja respeitada uma norma e ela, como é o caso das NBRs da ABNT, quando vem nesse caso aí, certamente o magistrado, que por sinal vem algumas jurisprudências, algumas decisões, a gente percebe que são muito frágeis, principalmente porque aquele julgador ele desconhece a fundo daquele assunto. Então, mas nesse ponto aí, ele vai buscar essa norma, se não houve o cumprimento. Recentemente, nós tivemos um caso em um empreendimento que houve uma intervenção em uma unidade. Veja que a unidade autônoma é privativa, mas o impacto daquela obra que estava sendo realizada
ela foi tamanha que outros condôminos questionaram ao síndico. E aí, no momento que foi fazer a vistoria, havia uma intervenção em uma coluna. E aí, rapidamente, foi chamado o profissional para poder verificar, já com a RT, e viu-se o quê? Que nesse período de pandemia, como a fiscalização estava um pouco mais tranquila e já sabia-se da suspensão das obras salvas emergenciais, o que ele acontecia? Um dia leva o bloco, um dia leva isso, outro dia leva outro material, outro dia leva tá. E a obra vai acontecendo. E o síndico fez o quê? O síndico não atentou. E aquela intervenção, o laudo foi taxativo, impactou a estrutura. Mas foi tão agressivo a ponto de que o engenheiro descreveu de forma minuciosa, inclusive, o tipo de material que deveria ser utilizado para recompor aquela estrutura, porque somente aquela intervenção ela já impactava como um todo a segurança da obra, né? Ou a segurança do empreendimento daquela torre. Então, assim, é muito importante que, quando nós falamos sempre sobre as normas da ABNT cabíveis à construção civil, que elas sejam entendidas, independente se tiver uma normativa estadual, municipal, federal, o que quer que seja, mas que o síndico se conscientize que é uma realidade fática de um empreendimento, tal qual um organismo vivo, que ao longo do tempo vai se decompondo, o empreendimento que sofre efeito, inclusive, das intempéries, períodos de sol, período de chuva, dilatação de placa, ele precisa ser revisitado, ele precisa ser vistoriado, e logo que seja identificado essas irregularidades, ou essas anomalias, essa degradação, né? Aquele material já foi desgastado, que logo seja recomposto sob pena de que aquilo venha trazer um prejuízo muito maior, não só de ordem material, mas até de ordem moral, né? Atingindo, que o síndico respondendo aí, atingindo um terceiro que venha ser atingido, como é o caso que a gente vê muito, desplacamento de pastilhas, e aí a criança está ali no parquinho, desplacou, caiu, machucou, e aí como fica? Perfeito. Então é extremamente importante. Eliana, concordo com a doutora Patrícia. O papel do síndico vai muito além de pagar contas. Marco Aurélio. Infelizmente, muitas manutenções que deveriam ser preventivas se tornam corretivas por falta de bons profissionais. Grupo Síndico em Foco, obrigada pela participação. Saudações condominiais, queridas colegas. Parabéns, Maiara. Cleiton, aqui um condomínio fez uma reclamação junto à CEF há 4 anos sobre um vazamento em um apartamento. A construtora até que fizeram um reparo, mas o vazamento voltou e eles não vieram mais e ele fez uma reclamação. Eu já vou ler a caixinha de pergunta, pessoal. Silvana, adoro esse tema. Parabéns, doutoras. Doutora Leciene é maravilhosa. Parabéns, muito orgulho. Eliana, parabéns, doutora Patrícia. Gente, vocês estão com o fã-clube aqui todo online. Muito bem explicado. Grupo Síndico em Foco, a garantia é relativa. A garantia é relativa, pois são pontuais. Exato. Achar profissional qualificado no mercado é fogo. Vamos profissionalizar esse mercado, gente. Chega de simplesmente estar ali no momentinho e faz o que consegue. Thaís, e quando a construtora não entrega o manual do condomínio, na entrega do empreendimento, como proceder? Thaís, nós falamos lá no comecinho da live, nós recomendamos que você peça, faça uma notificação, isso é um direito do proprietário, mas quem vai fazer é o representante legal, o síndico. Primeiramente, numa emergência, aí eu perguntei se o som estava bom, o pessoal está falando que está. Cleiton, aqui tem muito vício que está à vistas. A construtora já anualmente fez alguns reparos e voltaram a acontecer. Agora estão exigindo um laudo técnico para fazerem um reparo. Está correto? Doutora Patrícia, a senhora já responde isso para ele, tá? Perfeito. Entrando bastante gente. Doutora Jamile, vistoria técnica realizada por engenheiros são essenciais. Seu síndico, Luiz Lopes, obrigada pela participação.
Que papo rico de saberes, isso mesmo, gente. Live enriquecedora, também estou achando. Quem não acompanhou desde o começo, vai ficar gravada no IGVT. Mandem para os síndicos que estiverem com dúvida. Vou para as perguntas já. Doutora Patrícia, existe uma regulamentação sobre o tempo? Ah, essa já foi. Qual o caminho que se define ao valor da cota condominial na implantação do condomínio? Marcelo, a gente te responde no finalzinho, porque senão sai do tema, mas a pergunta é super pertinente. Doutora Patrícia, nos responde, por gentileza, qual que é o caminho que esse gestor deve seguir? Quando ele já conseguiu identificar alguns vícios, a construtora já reparou, mas tem outros que não foram reparados, começa um caminho um pouquinho mais estreito. Como é que o gestor deve agir? O que é que a gente orienta para os síndicos e síndicas, tá? Tem vícios, como ele está situando aí, que são os chamados vícios aparentes. A olho nu, ele mesmo, como gestor, já consegue detectar, ou até os moradores começam a reclamar, né? É muito comum você ver os afundamentos, por exemplo, de bloquetes, na pavimentação das áreas comuns, né? Ali próximo a uma caixa de gordura, próximo ao muro, próximo ao portão, aquilo ali já é um vício, supostamente um vício aparente. Aquilo ali, em regra, quando o síndico é muito econômico e não busca de imediato a contratação de um engenheiro, a gente trabalha com relatórios fotográficos, notifica extrajudicialmente a construtora, pede uma vistoria e pede o devido reparo. Tem construtoras e construtoras. Tem construtoras que prontamente atendem, que fazem a vistoria, mandam o profissional lá e é resolvido o problema. Em tese, né, vamos dizer assim. Porque o que a gente orienta? Que essa comunicação seja formal e seja muito documentada. Para que no futuro, quando você percebe que aquele problema está voltando, né, está ressurgindo, novamente a parede aparece fissuras, novamente o piso afunda, a piscina continua soltando um rejunte. Então, situações como essa, se estão documentadas, facilitam na hora de você pedir uma indenização. O que é que a gente recomenda? Se a construtora está exigindo o laudo técnico, não fuja dessa responsabilidade. Pelo contrário, leve essa exigência da construtora para a Assembleia e contrate realmente um laudo técnico. Não se recomenda a contratação sem uma Assembleia, porque é importante, porque você já deixa registrado em ata que está constatando um suposto vício redivitório. Você registra em ata as manifestações dos moradores, os problemas que estão, às vezes, ultrapassam as áreas comuns. É como disse a Alessiane agora há pouco, já tem problemas que são numa unidade privada, mas tem todo um reflexo na estrutura como um todo, na segurança, na solidez da edificação, por conta de colunas que eram retiradas numa reforma, vamos dizer assim. Então, aqui no Piauí, a gente tem um trabalho muito positivo feito hoje pelo Ministério Público. Uma colega citou agora há pouco que as câmaras de mediações são locais acessíveis para que a gente possa resolver esse tipo de demanda. Concordo. Aqui não só as câmaras de mediações têm atuado, principalmente a judicial, o Sejusc, mas também a gente tem o apoio do Ministério Público, onde prontamente são chamadas construtoras para poder ouvir a demanda do condomínio, dos consumidores, e a partir daí começam-se uma série de audiências onde se realizam vistorias, se detectam os problemas, as ARTs de reparos, de execuções, de reformas são realizadas e muitas vezes a gente consegue uma satisfação por parte do condomínio, eu diria que com custo quase zero, né? Porque normalmente aqui, enquanto advogada, a gente faz aquele trabalho de consultoria permanente. Então, se você já tem um advogado e consegue o apoio dos órgãos como o Ministério Público, já facilita toda essa tramitação, essa relação construtora-condomínio através desse órgão. E isso facilita também porque, ao final, quando nós não somos atendidos, além do condomínio poder demandar judicialmente, nós sabemos que aí também é outra situação a ser analisada, porque tem todo um custo envolvido numa judicialização dessa, o Ministério Público pode propor uma ação civil pública, que hoje é o grande medo, é o bicho-papão das construtoras.
porque no momento em que o Ministério Público entra com a ação civil, ele também está ali a multar aquela construtora, ele inviabiliza ela. Eu vi um colega falando aí, eu já procurei a Caixa Econômica várias vezes. Normalmente, essas empresas, as construtoras, principalmente hoje, com tantos programas habitacionais do governo federal, elas trabalham diretamente com recursos da Caixa Econômica Federal. Então, elas precisam estar com a saúde financeira e com o famoso nome limpo para trabalhar. Então, mais do que nunca hoje, a gente tem uma resposta muito positiva das construtoras quando nós notificamos e quando nós levamos para uma sala de audiência do Ministério Público e numa Câmara de Mediação. E eu falava agora há pouco que é custoso levar para uma demanda judicial por 2 fatores. As custas nossas aqui do Piauí são elevadíssimas. Eu recebi recentemente um laudo cautelar da ordem de 6 milhões de reais de danos materiais. E para a gente propor essa ação, a gente tem que investir 25 mil reais só em custas processuais. Então, é um custo elevadíssimo. Tá? Até onde a construtora pode travar todo esse processo, sabendo ela que a gente teria que ter esse investimento. E isso, para levar para uma assembleia de condomínio, não é fácil, para trabalhar uma taxa extraordinária. Mas chega ao ponto de ser necessário e até obrigatório em razão das inspeções prediais, que agora aqui é lei. Né? Mas é isso. E se me permite o complemento, doutora, várias situações onde nós conversamos com a construtora extrajudicial através de notificação, elencando os pontos visíveis que estavam ou em desacordo, ou apresentando alguma anomalia, e a construtora, ela fez. Porque se ela tem aquele compromisso com o empreendimento dela, com a satisfação do cliente, ela nunca vai se negar em fazer. Pelo contrário, se o síndico não é bem orientado e já quebra todos esses passos e vai para uma ação judicial, a construtora às vezes fica até impedida de fazer, porque ela está mexendo em uma matéria que está sendo ali discutida, que vai ter que passar por perícia, por um laudo judicial. Então, às vezes, você quer encurtar um caminho, quer fazer valer um direito que é do condômino, tá, pessoal? É um direito de todos os moradores terem um empreendimento entregue corretamente, com as garantias ou com os vícios. Porém, você precisa queimar algumas etapas, comprovar que tudo que você conseguiu fazer na esfera extrajudicial foi feito para depois entrar nessa seara judicial, né? A promotora de justiça com atribuição em qual área, doutora Patrícia? Quem está perguntando é a professora Vanessa. É a última pergunta, penúltima pergunta. Aqui nós temos o nosso... Aqui na promotoria nós temos o nosso promotor, que é o doutor Nivaldo, né? Eu não sei qual é o estado dela, mas o doutor Nivaldo é um promotor de justiça aqui, entre as várias promotorias que tem no estado do Piauí, que atua quase que exclusivamente nessa seara. Porque ele até usou de uma brincadeira outro dia numa audiência, onde ele dizia, doutora, aqui antigamente só tinha telefonia, com todo respeito, tinha, claro, Oi, Vivo, né, todas elas. E hoje não, hoje aqui só tem construtora, é a construtora A, B, C, D, E. Então, as demandas de vícios construtivos, as demandas são demandas de consumidor, né? São demandas consumeristas. Então, elas são tratadas pelo Ministério Público porque é diretamente ligado ao PROCON. Né? Então, são defesas do direito do consumidor. Inclusive, nossos engenheiros locais aqui no nosso estado, eles até recomendam, porque eles têm esse contato com as construtoras e sabem o quanto é demorado um processo judicial, que tem perícia, tem contraprova, que tem audiências, são demandas que ultrapassam 5 anos na maioria das vezes. Se não houver uma conciliação, se não houver uma mediação hoje, a gente não viabiliza êxito com muita rapidez. A gente hoje tem esse benefício do novo CPC de, logo após o ingresso de uma ação, viabilizar uma audiência conciliatória. E, para nossa sorte ou para nossa felicidade, todas as demandas, quase todas, lógico, porque sempre tem aquelas construtoras complicadas. Mas na primeira audiência eles vão muito disponíveis a viabilizar uma vistoria, de verificar os problemas e tentar sanar. Eu acho que hoje essa consciência ela é tanto do construtor quanto do próprio consumidor. Eu acho que é isso. Perfeito.
Doutora Aliciene, eu gostaria que a senhora explicasse para quem está nos assistindo qual a importância desse laudo estrutural. A manutenção nós já falamos um pouquinho, né? Para não perder garantia, manutenção preventiva, corretiva, mas e o laudo estrutural? Não deu nada certo, mandamos notificação, mandamos e-mail, já tentamos por meio de mediação e conciliação, não deu certo. Teve que ir para a esfera judicial. Esses materiais ajudam no quê? O laudo, esses materiais que você se refere em relação ao laudo predial. Ao laudo predial. Então, qual é a importância dela dentro de uma ação? Não é somente o laudo. A importância de outros tantos documentos que vão dar respaldo para que você obtenha um êxito nessa demanda. De que forma? Se, por exemplo, você vai questionar, né? O síndico ajuiza uma ação e ele vai questionar um vício construtivo. No momento em que ele prova que ele recebeu, vamos colocar a situação normal. No ato da entrega do empreendimento, foram entregues todos os documentos, tudo corretamente. O que é que o síndico vai fazer? Ele vai conseguir realizar as manutenções corretas, de forma correta. Quando ele faz essas manutenções, quando ele realiza todas essas manutenções, tanto do plano ou tantas outras que acontecem, surgir um vício redibitório, e ele não obtém êxito nessa resolução direta extrajudicial consensual com a construtora, ele vai trazer um respaldo maior, uma segurança jurídica para aquela demanda, porque ele vai dizer o seguinte, olha, isso aqui de fato é um vício, porque eu recebi o empreendimento deste jeito, eu realizei todas as manutenções necessárias, todos os documentos que comprovam que foram realizadas estão aqui, e dessa forma, ainda assim, cumprindo com tudo que estava previsto, esse problema surgiu. E quando surgiu, era dentro do prazo de garantia, quando foi identificado, entramos em contato e não obteve êxito. Então, nesse momento, quando você tem esse memorial, quando você tem esse documento, esse laudo, e também acompanhado pelo memorial descritivo, não, só me veio agora o memorial descritivo, pelo... Manual da área comum? Não, sim, o manual da área comum. Então, no momento em que você tem um laudo que foi ali realizado, que foi identificado, qualquer vício ali aparente, né, que de pronto foi identificado, e não houve essa correção, não havendo êxito na tentativa extrajudicial, certamente esse juiz, esse magistrado, ele vai julgar essa demanda com outros olhos, porque ali vai ficar comprovado que foi entregue tudo de forma correta, mas ali também, naquele momento da entrega, já foram identificadas essas irregularidades. Vamos para o segundo caso. Quando você tem um segundo momento, que houve a entrega do empreendimento e essa construtora ela não entregou um documento essencial. De igual forma, o síndico pode se utilizar, ainda assim, da participação desse profissional técnico, desse engenheiro, desse arquiteto, para que ele faça o laudo dele. É importante que tenha esse laudo, porque ele vai ser um documento que ele vai embasar, ele vai fundamentar justamente essa demanda. Engraçado que aqui em Salvador nós já temos vários julgados nesse sentido, que o perito, quando ele vai fazer, o perito judicial, quando ele vai fazer a vistoria, quando ele vai fazer a perícia, e a primeira coisa que ele pergunta é se existia a entrega desse manual. E os juízes fundamentam as suas decisões dizendo exatamente assim, olha, dentro dessa realidade existe um laudo que lá atrás já foi identificado esses problemas, esses vícios, e dessa forma a inexistência desse manual inviabilizou que o síndico cumprisse com as manutenções de forma regular. Então aí você consegue provar e ter um êxito nessa demanda. Por isso a importância de que ainda que a construtora não entregue o memorial, não, eu estou só esquecendo o nome para poder falar. Manual. O manual
Não, mas dizem que a Covid, quem teve Covid, que foi o meu caso no ano passado, uma das coisas que faz é dar essa coisa do lapso de memória. E eu realmente tenho melhorado, mas tenho observado. Nossa, você já falou tanta coisa aqui, doutora. Não fale Mas isso. acabo esquecendo. Mas vamos lá. Então, daí a importância para que você consiga, para que o síndico consiga trazer essa segurança e informar que o que ele está buscando ali via judicial, ele fez toda uma tentativa antes, uma tentativa extrajudicial, e ele não logrou êxito. Se o síndico não tiver esse laudo, se ele não tiver ali como provar, e se de fato ele foi ausente quanto às manutenções, porque de fato ele não tinha aquele documento essencial para saber a forma e a periodicidade das manutenções, isso vai, a doutora Patrícia pode dizer isso também. Isso vai enfraquecer bastante a fundamentação da ação. Porque assim, como você prova? Lembra que lá no início eu falei assim, olha, os empreendimentos vêm com vícios grandes, médios ou pequenos, mas todos vão vir com vício. Mas nem todo vício é um vício construtivo. Então, como você provar que é um vício construtivo se o síndico não dispõe de qualquer documento que foi feito para constatar aquela anomalia? Tá? Perfeito. Então, é nesse sentido. Essa fala foi irretocável, viu? Não fale, não admitimos falar que tem lapso de memória, porque eu que queria ter uma... Mas, olha, que tem uma HD. Não é um assunto. Ó, Mas nós estamos conversando há 1h10. Parece que passou em 10 minutinhos. Estamos indo para a reta final da nossa live. Tem gente aqui desde o comecinho conosco. Eu quero agradecer. E gostaria que as doutoras fossem para as palavras finais de quando é o momento de entrar com a ação de vícios construtivos. Pode começar a doutora Patrícia. Existe algum prazo? Existe alguma... Você perde esse direito se não entrar em determinado momento? Como que funciona? Olha só, eu não sei se já é a reta final e a despedida, até porque nós já vamos já ser derrubadas. Daqui a pouco a gente faz a despedida. Mas eu vou fazer uma quebra de protocolo e agradecer meus piauienses, meus teresinenses que passaram por aqui, já jogaram coraçõezinhos, eu estava olhando aqui as mensagens. Você tá falando e os coraçõezinhos estão subindo. Eu fico muito feliz, porque a gente, quando trabalha com tanto carinho com essa turma aí, porque a gente sabe outro dia eu conversando com um professor nosso aqui local, um professor que eu tenho muita admiração, aliás, vou citar aqui 2 nomes, Alessander Mendes, que trabalha com mediação e conflitos, e ele dizia que o síndico e a síndica trabalham com um sentimento chamado ingratidão a todo instante. E porque as pessoas não reconhecem o trabalho do síndico, né? Então, quando a gente chega aqui e começa a bater e dizer, síndico, você tem que fazer manutenção predial com um profissional habilitado. Síndico, você tem que contratar um laudo cautelar que vai te gerar uma taxa extra numa assembleia de condomínio. Ele deve estar entrando em pânico, porque ele sabe do tamanho que é difícil, tanto que é difícil fazer essa gestão, né? E a gente fica muito grata quando a gente vê clientes, síndicos, amigos, familiares aqui curtindo a live dessa, tá? E outro profissional que eu quero fazer comparação aqui, parabenizar pelo trabalho, é o professor Leonardo Medina, que é engenheiro, trabalha com perícias prediais em Aracaju, e uma vinda dele aqui para um workshop no Piauí, ele comparou as vistorias e as inspeções prediais ao nosso corpo humano, né? E agora há pouco a Alessiane falava de prevenções e correções, né? Manutenções preventivas e corretivas. E ele sempre faz essa analogia à saúde. E hoje, mais do que nunca, a gente vive isso na pandemia, quando a gente vê um SUS que não se preparou, não se preveniu, e hoje não tem nem estrutura nem equipamento para atender a nós mesmos, né? Nós hoje não conseguimos entrar no hospital para receber oxigênio, se Deus o livre, um dia a gente precisar. E é um dilema, trabalhar com correção sem fazer prevenção é mais caro, tudo é mais difícil. Eu me lembro que no início da pandemia a gente comprava máscara por uma fortuna. E hoje a máscara, você compra uma caixa por R$35, com 100 unidades, 50 unidades. Então, assim, isso é a mesma comparação de um profissional contratado numa madrugada, no final de semana, para corrigir um problema do condomínio. Ele vai sair mais caro para o condomínio, o custo é bem maior.
E Leonardo Medina comparava que a vistoria predial é como um check-up do corpo humano. A gente precisa fazer periodicamente um check-up no nosso organismo para prevenir de doenças, né? E se encontrar as doenças, saná-las, corrigi-las, tomar a medicação adequada, fazer os procedimentos cirúrgicos ideais. Então, na construção civil, na engenharia, nos condomínios, é muito parecido. O nosso trabalho, quando você perguntou, Patrícia, tem prazo para fazer isso? Eu entendo que é desde o momento que o síndico contrata uma assessoria jurídica, o prazo dele começou a correr. Porque se ele não sabia, nós, enquanto profissionais do direito, temos que orientá-lo a fazer esse procedimento, de levar a discussão para uma assembleia, identificar junto com o síndico. Eu costumo, sempre que a gente recebe um cliente novo, vistoriar, visitar o condomínio, não como um técnico, não como um profissional da engenharia, pelo contrário, mas como um prestador de serviço que me considera. Então, a gente conhece o condomínio, visita, a olho nu a gente já identifica vários problemas estruturais, pela experiência, pela prática, pela leitura de outros laudos técnicos, e aí a gente sugere, síndico, síndica, vamos contratar um profissional para que ele verifique essa irregularidade, para que ele possa vir a orientar, fazer o diagnóstico e fazer o prognóstico, que é o que eles consideram, identificar o problema e apontar a solução. Não seremos nós, e eu percebo que há uma expectativa de que o advogado vai resolver. E eu sou muito honesta com o nosso cliente, eu digo, nós não vamos resolver um vício construtivo sem um laudo técnico. Ah, Patrícia, mas vamos entrar porque o judiciário ele vai exigir a perícia. Tudo bem, mas eu vou argumentar em cima de quê? Eu vi agora há pouco a doutora Alessiane dizendo, precisa do manual do proprietário para eu fazer um comparativo. Contrata um engenheiro que ele te dá um as-built. O que é um as-built? É um resultado, é a conclusão de uma comparação feita do que ele elaborou e do que ele executou. Assinado por um profissional, com a RT assinada e paga. Então, assim, é ele quem tem know-how para poder dizer se tem ou não tem vício redibitório. E eu entendo que nós temos 20 anos para trabalhar os vícios redibitórios, tá? Com toda discussão aí, é 3 anos, é 5 anos, é 10 anos, tem a súmula, derrubou, revogou. Não, 20 anos. Pode peticionar que dá certo. Agora tem que ter um laudo bem feito. Eu costumo, quando os síndicos apresentam às assembleias as propostas de laudo, eu fico com o coração apertado, porque eu quero que seja o melhor laudo, eu quero que seja o mais completo. Quanto mais informações o laudo contemplar, para nós, advogados, o trabalho fica mais simples. A Patrícia é como eu disse, mas não, porque a gente quer ganhar a causa. Mas o que a gente tem que observar, e aí eu acho que eu falei na minha fala anterior, eu pontuei isso, a necessidade de nós buscarmos a mediação dentro dessa demanda. Porque não é fácil você, mesmo com o laudo técnico, porque tem a contraprova, tem um outro laudo que vai ser elaborado, às vezes, pela construtora, que vai derrubar todas as informações contidas no teu laudo. É possível? Nenhuma verdade absoluta dentro por mais que se diga, mas engenharia é matemática, é cálculo, são números. Tudo bem, mas tem ponto de vista, tem análises feitas por profissionais distintos que podem ali, dentro de um diagnóstico, identificar uma falha de manutenção e derrubar toda uma teoria com base no vício redibitório e desconfigurar o vício. Então, para que levar uma ação durante 15 anos, tentando ter êxito, sabendo que no meio do caminho você poderia ter mediado e ter conseguido aquele reparo ou aquela indenização pela construtora. Eu acho que vai muito do profissional que está ali acompanhando a demanda, no sentido de diligenciar o processo e buscar esse êxito para o cliente, e não somente para nós, enquanto profissionais do direito, né? Até porque, como um complemento, doutora, eu participei de uma ação recentemente de vazamento e aconteceu dentro de uma unidade autônoma. É difícil a questão de vazamento você identificar se é devido à obra, porque eles também mudam muito os banheiros, acabam utilizando uma área seca como uma área molhada, se é da plumada do condomínio, se é um vício oculto, aí chama caça-vazamento, abre, enfim. Foi identificado que era um vício oculto lá na construção. Não houve houve tentativa de acordo extrajudicial
não foi infrutífero, desagou numa demanda judicial. Uma ação extremamente com um valor baixo, relativamente baixo, tendo em vista tudo que a gente vive das ações de vícios construtivos do condomínio, o vazamento é um pouco menor, só que a construtora trouxe um laudo da Tigre de canos de 180 páginas para comprovar que ali não existia um vício. Então, olha como o síndico, às vezes, ele se coloca numa situação meio frágil, o elo frágil da questão. Às vezes, com uma manutenção, com manual e até com esse próprio laudo estrutural, ele se resguarda de uma série de coisas. Aí nós, como advogados, lemos, não, o laudo da Tigre está ótimo, 180 folhas está maravilhoso, mas não é isso que aconteceu no nosso condomínio. A luva de proteção ela não foi instalada. Então, sim, houve um erro primário de construção e é um vício oculto que pode ser pleiteado a qualquer momento. Então, eu já fui em assembleias que esses laudos eram 20 mil reais, 30 mil reais, só que quando você colocava por unidade, o condomínio grande, não saía nem 50 reais. Então, será que isso é um gasto ou é um investimento para assegurar que seu patrimônio está em ordem e que os seus direitos vão valer a pena, vão ser garantidos, né? Doutora Aliciane, quais são as suas últimas falas sobre o tema? Daqui a pouquinho a gente já entra na despedida, infelizmente. Pronto, maravilha. Eu quero só acrescentar também que nesses casos da importância dessas manutenções, é principalmente a segurança. A segurança vem de pronto, mas também a valorização do empreendimento. A gente viu aí que a 5674 e a 15555, ela trouxe essa ideia pela primeira vez sobre a vida útil do empreendimento, da edificação. Então, assim, realizar essas manutenções, por isso muito importante, doutora Maiara, a sua colocação no sentido de que isso é um custo ou é um investimento? Porque no momento em que você adquire uma unidade em um empreendimento, um apartamento, se ao longo de um período, se essas manutenções não estão sendo realizadas, principalmente as anomalias aparentes, ela já aparece logo aquela imagem terrível de um empreendimento desleixado, descuidado, e certamente a valorização desse empreendimento ela vai decair no mercado imobiliário. Então, a segurança está no primeiro plano e a garantia também da valorização daquele empreendimento perante o mercado imobiliário. Então, assim, realmente, a doutora Patrícia falou, é engraçado, a gente fala para o síndico fala, mas às vezes as advogadas vão às lives e aí tudo tem que ser o síndico, tudo tem que ser o síndico. Mas é o síndico quem é o representante legal, então a gente só pode se socorrer a ele mesmo. É a mãe e o pai do condomínio, né? Então... Com certeza. Sei que não é, eu valorizo demais, parabenizo todos os síndicos que estão aqui, todos os demais que são os nossos clientes. Realmente é uma responsabilidade tamanha e nesse momento de pandemia tem sido extremamente desgastante, porque são muitas cabeças pensando de forma diferente, querendo fazer daquela relação que é uma relação coletiva, utilizar das áreas comuns de forma exclusiva, enfim. E tudo isso traz ao síndico ainda exige do síndico uma prudência, uma cautela, a necessidade de maiores esforços. Então, os síndicos realmente estão de parabéns. Eu, particularmente, não me encontro numa condição dessa de ser síndica, mas estou satisfeita como advogada. Mas parabéns a todos os síndicos. Doutora Maiara, renovo as minhas palavras, ratifico tudo que já foi dito anteriormente. Parabéns por essa excelente proposta, muito bacana, muito importante, de fato. Muitos cursos que a gente poderia fazer, cada live é realmente um show, né? Cada profissional aqui agregando de uma forma muito bacana. Parabéns. Doutora Patrícia, muitíssimo obrigada. Uma honra estar ladeada aqui com um profissional com tamanha excelência. Faço votos que em breve a gente faça mais projetos com esse. Doutora Maiara já viu que deu certo, certamente vai estar encarregada aí. Muito obrigada a todos que participaram. Congresso. Já tenho informação de todo mundo aí. Organizar o congresso é facinho. Maravilha. Obrigada a todos.
Vi que tem alguns síndicos aqui que estavam presentes, Ana Xavier, família, minha filha, obviamente, estava aqui já, né, curtindo também, Germaine, enfim, Jamile, doutora Jamile, excelente live de ontem. Obrigada a todos vocês, desejo que seja um ano que a gente ainda possa voltar e fazer, né, contar nossas experiências de uma forma bem mais leve do que vem acontecendo ultimamente com essa pandemia. E desejo saúde para todos presentes. Um grande abraço. A honra é toda minha em tê-las aqui nessa live. Se não fossem vocês, nada disso estaria acontecendo. Eu me sinto honrada, privilegiada. 2 estados, 2 doutoras referências nesse mundo condominial. Tem a Saúde aqui e Lauro. Eles, sou síndico do condomínio Solares Residência. Primeira live que estou assistindo sua, perfeito. Tem mais 10 para você maratonar final de semana, tá lá no nosso IGTV. Eu também vou fazer alguns ajustes, edições e subir para o YouTube. Se você achou essa foi realmente uma live deliciosa. Foi um bate-papo riquíssimo, um conteúdo sério, mas transmitido com bastante leveza, com bastante clareza, né? Cláudio está aqui. Ser síndico de 400 unidades é extremamente difícil. Cláudio, eu acredito. Nós temos condomínios de até 1.500 unidades. Um dos maiores condomínios de São Paulo é nosso. Então, realmente, eu entendo essa sua dificuldade. Estamos aqui à disposição se você precisar de qualquer coisa. Gente, finalzinho de live, tem gente nova entrando. Excelente live, parabéns a todas as doutoras. Parabéns a todas as envolvidas, em especial a doutora Patrícia, a Denise Bastos. Obrigada. Patrícia, a doutora, quer falar as suas palavras finais para a gente se despedir? Eu só não vou citar o nome de nenhum, porque se eu citar o nome de um que apareceu aí nessas figurinhas, eu vou esquecer de um bocado, eu vou cometer uma gafe terrível. E o pessoal aqui em Teresina é meio complicado, não vão se magoar, vão ficar magoados. Mas não, gente. Quero agradecer imensamente a você a oportunidade, tá? Maiara, é um grande prazer conhecê-la. Para quem não sabe, nós nos conhecemos num grupo de advogadas condominialistas e é muito prazeroso estar nesse grupo. Lá a gente fala de culinária, a gente fala de drink, a gente fala de viagens e fala de condomínios, né? Fala de tudo um pouquinho. E eu percebi que na noite de hoje foi muito agradável, porque eu tive aqui particularmente a presença de vários colegas advogados aqui do escritório, advogados aqui do Piauí, síndicos, mediadores, corretores de imóveis. Eu não vou citar o nome, só sei que eu vi todos aqui, fiquei lisonjeada. O Cláudio, que você acabou de falar aí, é cliente nosso, realmente é um síndico guerreiro, trabalha condomínio aqui no Piauí, os maiores são nessa faixa de 400 apartamentos. Então, é um dilema, mas eu digo para todos, é complicado administrar 400 e é complicado administrar um condomínio de casas, de 10 casas, porque nós lidamos diariamente com pessoas. E quando a gente lida com pessoas, é inevitável que nós tenhamos conflitos. Eu vi aqui profissionais ativos participando na live com perguntas, que são exímios mediadores de conflitos aqui no Piauí e síndicos. E eu sei o quanto é difícil para eles ser síndico e mediar conflitos, né? Quando nós aqui trabalhamos um tema tão atípico, que é o tema manutenção predial, construção civil, inspeção predial, que nem é um tema corriqueiro. O tema corriqueiro hoje é fechamento de áreas comuns, todo mundo fala, né? Todo mundo discute, todo mundo é político nessa hora. E é muito complicado, porque eu ouvi essa semana moradores de condomínios que eu faço assessoria jurídica dizer: eu não quero saber se o síndico está com Covid ou não, eu quero saber da minha área comum. Então, assim, é muito complexo trabalhar a gestão condominial. E nós hoje trouxemos aqui um tema de um dos mais complexos, eu diria, porque envolve um custo muito elevado para o gestor e para os moradores. E trabalhar toda a problemática, a demanda estrutural do condomínio, com a necessidade e urgência, às vezes, de um reparo, ou até de uma indenização, porque tem toda uma desvalorização patrimonial envolvida.
e você conseguir êxito numa demanda, seja administrativa ou judicial, tem um outro fator, que é o fator tempo, né? Às vezes você termina a sua gestão e você não consegue dar o resultado que as pessoas esperam. E a gente que às vezes acompanha esse passar de bastão de um síndico para outro síndico, ou um sucessor, ou até um opositor, a gente percebe a dificuldade que é, você falou agora há pouco, para terminar de amedrontar, eu jamais serei síndica, porque é muita responsabilidade, imensa, né? Aqui nós estamos falando hoje de responsabilidade civil e criminal. Quantas e quantas pessoas podem responder por uma questão civil ou criminal por não fazer a manutenção periódica ou não fazer a inspeção predial correta? Aqui mesmo ao lado, você falou agora há pouco, nós somos nordestinas, né, Leciene? Bahia e Piauí. Nós presenciamos condomínios vindo abaixo no Ceará. E aí vem a pergunta, era manutenção ou era falta de inspeção? E isso é uma responsabilidade civil e criminal, porque envolve o indeferimento de uma cobertura de um seguro, envolve tantos problemas com relação às garantias. Então, eu acho que a gente trouxe aqui um pouquinho de cada coisa, a gente conseguiu trazer alguma informação. Lógico que não fomos 100%, porque eu mesmo não sou, acho que todos nós reconhecemos, somos humildes em saber, precisávamos ter engenheiros aqui para complementar a nossa fala. Eu sempre pontuo isso para que a gente nem crie esse problema de profissões, tá? Mas é porque é necessário. O profissional do direito, ele trabalha junto com o profissional da engenharia e da arquitetura para que as construções e as edificações tenham o seu valor cada vez mais reconhecido dentro de uma administração condominial e a segurança e a solidez. Porque quem vai para um condomínio quer segurança. E a gente está aqui falando de segurança predial, né? Eu acho que é por aí. Só lhe agradeço imensamente. Fiquei encantada com a Leciene, não a conhecia ainda. Nos falamos hoje pela manhã rapidamente pelo WhatsApp. Fiquei muito feliz porque tem uma bagagem aí fantástica para compartilhar conosco. E tomara que venham outras e a gente consiga chegar no nível aí da doutora, viu? Oh. Parabéns, tá? Realmente, foi uma sinergia muito gostosa, um bate-papo enriquecedor. Uma live está complementando a outra, mas confesso que essa era um tema técnico que às vezes pode até não causar tanto interesse, igual a doutora falou, agora só se fala em pandemia, abre e fecha área comum, o que o síndico deve ou não fazer. E quando você traz um tema técnico desse, um tema importante, tem a participação que a gente teve hoje, foi uma participação totalmente ativa. O pessoal mandando pergunta. Eu fiquei aqui, não vou nem mostrar o meu caderno, de tanta anotação que eu fiz. E o pessoal respondendo, argumentando. Então, eu estou lisonjeada. Muito obrigada mesmo para as duas doutoras, viu? Quero desejar uma boa noite. E estou morrendo de vontade de conhecer o Piauí, conhecer Salvador, 2 estados que eu ainda não conheço. Deixa eu passar essa pandemia que eu vou fazer uma visita pessoalmente para vocês. Pode vir, com certeza a gente sabe recepcionar, né, doutora Patrícia? Opa! E aqui tem umas praias belíssimas, viu? Pesquise, Barra Grande, Cajueiro da Praia, a surfista vai gostar. Vamos já pegando assim, Itacaré, vamos pegando aqui pela Bahia e já vai subindo no litoral gente, direto. Que delícia, que delícia. Surfar com lá de condomínio. Um beijo. Obrigada mesmo, viu, pela participação das duas. Obrigada. Boa noite, viu? Abraços. Beijos, tchau.